Você sabia que escovar os dentes pode evitar doenças graves? E a falta de cuidado com a higiene bucal pode causar até infarto? Para falar sobre esses cuidados está aqui o Dr. Luciano Mendonça, especialista em periodontia e estética dental. Doutor, muito obrigada pela sua presença. Para mim é um prazer. Boa tarde, doutor. Doutor, mas antes de qualquer cuidado, antes de qualquer higiene, é importante que a pessoa respire pelo nariz. Com certeza. O nariz ele tem a capacidade de, com os pelos, limpar o ar e depois caindo no seio nasal, ele aquece o ar. Então ele já entra quente e limpo para o pulmão. Pois é, porque o próprio ato de respirar pelo nariz já está ajudando a higiene bucal. Com certeza, porque se você respirar pela boca, a perda da saliva, começa a ressecamento de gengiva, de dentes, e isso começa a acarretar uma série de problemas na própria gengiva. A própria poluição, né, que você respira. Com certeza. Agora vamos falar dos cuidados diários. Então, os cuidados são basicamente aqueles das técnicas de higiene e fisioterapia oral, que seria uma escova adequada, sempre macia, o uso da fita dental. E tem que ser macia, doutor? Tem que ser macia. Porque me dá um pouco de aflição. Macia. Por que, Leão? Porque, não sei, gosto mais durinha. Porque a escova macia, além de você estar escovando na técnica certa, que seria 45 graus, pequenos movimentos de rotação, ela vai massagear a gengiva. A gengiva é um órgão. Se você massagear a gengiva, ela vai ficar forte, ela vai ficar mais resistente a retrações, essas coisas. Doutor, escova macia e mão macia também. E mão macia também. Nunca deve segurar a escova com a mão inteira, com as pontas dos dedos, para você não desgastar o esmalte, a dentina, aquelas coisas. Não fazer força também, não é? Com certeza. Tem gente que põe muita força, né? Porque essa força está prejudicando o dente, não é isso? Com certeza. Aquelas retrações que aparecem, sabe? Quando retrai a gengiva, fica aparecendo. Porque o dente tem duas partes, a coroa que tem esmalte e a raiz que tem dentina. O esmalte é 1 milhão de vezes mais forte que a dentina. Então o esmalte não gasta tanto na escovação, mas se tiver dentina, aí forma aquelas erosões, começa a retrair a gengiva. Ô, doutor, agora a falta de cuidado com a higiene dos dentes pode mesmo causar infarto? Isso, pode causar uma série de doenças, não só infarto, né? Mas como? Eu nunca entendi essa ligação. Porque a Organização Mundial da Saúde nos dá um índice de quase 90% de problemas gengivais, desde uma simples gengivite a uma periodontite. Então, quase todo mundo tem a gengiva inflamada. Como você sabe disso? Quando você passa um fio dental ou uma escova, sai um pouquinho de sangue, isso quer dizer que você já está com um grau de inflamação gengival. Então, é uma porta de entrada para qualquer coisa, desde coisas mais simples a coisas mais graves, até HIV. Quer dizer, se você dá beijos em pessoas que estão contaminadas na boca e você tiver com gengivite ou periodontite, existe o perigo de contágio, porque é a primeira porta de entrada das bactérias na corrente sanguínea. Agora, esse povo, então, que vai para Salvador e fica beijando na boca no carnaval... É complicado, pode pegar uma série de doenças. Ô, doutor, agora para combater a inflamação da gengiva, escovação correta e uso do fio dental. O uso da fita dental, que é melhor do que o fio. Pelo menos 4 vezes por dia. Após o café, após o almoço, após o jantar e antes de dormir. Mesmo que saia sangue? Mesmo que saia sangue. E se estiver saindo sangue normalmente, você tem que procurar um cirurgião dentista, especialista em periodontia, para fazer uma avaliação dessa gengivite. Porque as perdas do dente começam com uma gengivite e passa de repente para uma periodontite sem você perceber. Quando você vai ver, seu dente está mole, quer dizer, não tem mais suporte ósseo e você perde seus dentes. Ô, doutor, existe uma forma correta para a gente guardar as escovas de dente? Com certeza. Quando você usa a sua escova, logo após você tem que lavá-la, secá-la e guardá-la num local que possa ter ar. Secá-la o que é? Secar é secar mesmo com a toalha, deixá-la a mais seca possível e guardar. E sempre lembrar que se for no banheiro, num local que, por exemplo, perto de privada, essas coisas, a privada sempre tem que estar fechada. Nunca pode se apertar a privada com ela aberta, porque aquela pulverização toda no ar vai cair sobre a escova. E às vezes também o vaso sanitário está bem do lado ali do lugar onde você deixa as suas escovinhas. Aí você vai, faz suas necessidades, e aí aperta a descarga com aquela tampa aberta, quer dizer, já sujou a escova toda. Bactéria para tudo quanto é lado, né? E outra coisa importante é não deixar muito próximo a escova de uma pessoa que tem algum problema gengival, né? Porque se entrar em contato pode passar uma flora bacteriana de uma boca para outra. Agora, e doutor, isso também quando eu era menino, né, as coisas eram muito diferentes. Mas a minha mãe dizia muito assim, tem que comer muito cálcio,
porque para ficar com os dentes fortes. E eu até hoje tenho dentes bons, nunca tive problemas e tal. Então eu sempre fiquei com essa fantasia. Isso é uma fantasia ou é verdade? Não, é verdade. O cálcio sempre ajuda a formação do esmalte, né? Lógico que em quantidades normais. Quando passa também demais, aí pode produzir outros problemas, efeitos e que piores, alimentos né? que tem o cálcio, além do queijo, leite? Basicamente o queijo e o leite são os que mais têm cálcio para... Por isso que os mineiros têm dentes bons, né? Ô, doutor, eu tenho algumas dúvidas. Como é que se guarda essa escova? Eu quero guardar minha escova de uma forma correta. Provavelmente eu acho que eu não estou guardando da forma certa. O senhor falou que ela tem que ficar no ar, então não é bom, por exemplo, colocar a escova dentro de uma gaveta? Não, porque se você deixar com uma certa umidade ela num lugar fechado, que possa ter calor, ela pode criar fungos, bactérias. E essas caixinhas de escova? Então, essas é só por um período pequeno, mas não deve ficar sempre, porque senão ali fica um meio de cultura de bactérias, né? Quer dizer que a pessoa, então, tem aquela necessaire, vai trabalhar, escova os dentes, coloca ali de novo, só pega... Depois, no dia seguinte, ruim. Então, antes de você pôr na boca, tem que fazer uma lavagem da escova, né? Ah, é? Passa um pouquinho de sabão, mesmo pasta, antes passa na água e depois aí você escova já resolve seus o problema. Já resolve o problema. E eu também li num lugar que você pode colocar a escova e colocar, por exemplo, uma toalha em cima. Também não é bom? Não, também não, porque cria umidade, que é o que as bactérias gostam. Tudo que é úmido atrai bactéria. E a quantidade de pasta de dente? Então, a pasta de dente é um paliativo, que ela vai só ajudar a dar o gosto gostoso na boca, né? Existem algumas pastas que têm medicamentos específicos para, por exemplo, os dentes sensíveis a frio, essas coisas todas. Mas o mais importante é escovar mesmo, até com água, com um mecanismo, parte mecânica da escovação e do uso da fita. A pasta é só para ajudar, dar um gostinho gostoso, aquelas coisas todas. O flúor que tem é insignificante para causar algum efeito que possa ajudar muito. E esses enxaguantes, que existem vários aí agora, cada um com teores, não sei o quê, né? Funcionam mesmo? Eles ajudam em certas coisas, eles ajudam, mas não é o principal. O principal mesmo é o uso da escova e da fita dental. Por isso que até mesmo aquelas pessoas mais simples, que não têm condições de comprar pastas caríssimas, essas coisas Tem algum produto que pode substituir a pasta de dente? Não, algum produto caseiro? Você só usando realmente a água e a escova, fazendo o movimento, já vai ajudar bem. Quer dizer que essas pastas cada vez mais caras, mais não sei o quê, é tudo propaganda. Então. Existem algumas que realmente, para algumas coisas, tem aquele efeito, mas a maioria é uma disputa comercial só. E hoje a gente vê muita pasta para clarear os dentes, não existe isso, né? Elas ajudam um pouco, principalmente para quem fez o clareamento, né? Mas não vai clarear, porque o efeito do clareamento tem que ser com os dentes secos, quer dizer, não dá para a pessoa em casa fazer isso, né? Quer dizer, é realmente no consultório do dentista que ele vai conseguir fazer. O Leão falou desses enxaguantes bucais. Eu reparei que uma vez eu estava usando assim com uma certa frequência e eu fiquei com gosto ruim na boca. Do que? O senhor recomenda esses enxaguantes bucais, né? Você faz bochecho. Tem alguns que são muito fortes, inclusive aqueles que têm muito álcool também prejudicam se você ficar. Aquelas pessoas que acham que tem mau hálito, que é uma coisa que muita gente reclama, se você começar a fazer muito, você acostuma e depois você perde o efeito do álcool na sua boca. Então começa a descamar a gengiva, descamar a bochecha e a pessoa fica viciada. E é pior, porque muitas vezes o problema do mau hálito é causado pela doença periodontal, gengivite, não usar fita dental. E aí a pessoa não está tratando justamente às vezes a causa. Às vezes é o estômago, às vezes é um problema de estômago, acidez bucal, existem outros problemas também. E é engraçado porque o senhor está falando, o senhor está insistindo, eu percebo, na coisa da fita, né? Em vez do fio, né? A fita, ela limpa mais, porque ela é um pouco mais larga e machuca menos a gengiva. Entende? O fio ele é muito fininho, então quando escapa do ponto de contato, às vezes entra na gengiva e machuca, né? Ou então fica parando naquelas restaurações que não estão bem polidas, que desfia todo o fio, aquela coisa toda. Doutor, e qual é a ordem correta? Primeiro escovar, depois passar a fita ou o contrário? Não, primeiro você passa a escovação total nos seus dentes, deixa um pouquinho de pasta na boca, aí você passa a fita em cada dente. Aí você lava com água e pronto. Aí tá. E essa à noite, antes de dormir, é a mais importante de todos. Porque quando você dorme não tem quase salivação. É aí que a placa bacteriana se transforma em tártaro. Placa sai com escova e fita, tártaro não, só com raspagem, ultrassom e polimento.
que um dentista periodontista vai fazer. E com tudo isso, de 6 em 6 meses... 6 em 6 meses é importante porque você pega as coisas tudo no começo, né? Então não tem aquele problema de piorar. E doutor, é bom também não esquecer de escovar a língua. Com certeza. A língua também é um local que fica parando. Existem pessoas que têm uma língua mais grossa, com aquelas linhas, com aquelas coisas. Ali o local fica fermentando, né? Então, levemente com a escova, né? Pode ser até com água. E essas escovas podem ser as mesmas escovas? Pode ser as mesmas ser escovas. Existem algumas escovas que tem na parte de trás uma arranhadura para você fazer, mas com a própria escovinha mesmo, devagarinho, você pode limpar. Tá. Né? Aquela seborreia, aquela coisa toda. O doutor e gestante, pode ir ao consultório do dentista? Não só pode, como deve. Deve? Deve ir, porque a gestante ela tem umas mudanças hormonais muito grandes na época da gravidez. Então, a gente procura mandar sempre, antes de engravidar, sempre fazer uma limpeza, ver como é que está a sua gengiva. Nos primeiros 3 meses, nós evitamos de, por exemplo, tirar radiografias, fazer procedimentos mais bruscos, porque pode afetar realmente na formação do feto. E depois dos 3 meses, ela pode entrar em qualquer consultório e fazer qualquer tipo de tratamento. Pode tomar anestesia? Depois dos 3 meses, sim. Viu? Quando as pessoas fazem esses implantes dentários que viraram moda aí na época, né? Pode continuar tratando o dente depois do implante normalmente? Vai ser como se fosse um dente normal, né? Realmente o implante foi a maior evolução da odontologia, porque devolveu para as pessoas uma condição de eliminar dentadura, ponte móvel, essas coisas todas, né? Certo. Mas os procedimentos de limpeza de implante e de dente são perfeitamente iguais. Nesses casos, o implante é importantíssimo, mas pela sua experiência, o senhor percebe que tem pessoas que estão, por exemplo, deixando de tratar o canal do dente para logo, não, vamos extrair esse dente, vamos implantar? Qual a sua opinião? Logicamente, vai depender do cirurgião dentista, quer dizer, normalmente tem que se fazer de tudo para salvar um dente, né? Se você não conseguir salvar, aí realmente você tem que partir para os implantes. Porque se você perder muito osso com esse dente, depois você não vai ter condições de colocar os implantes. Vai ter que passar por outra cirurgia reparadora, que seria enxerto ósseo, essas coisas todas, né? Mas o primeiro tente-se salvar o dente para tratar canal, para perto de periodontia, essas coisas todas. Doutor, e esses aparelhos que os adolescentes principalmente usam muito, né? Para uma questão estética até, né? Eles podem prejudicar os dentes ou não? Não, se você fizer uma higiene bem feita, não, porque realmente não é só a parte estética, a ortodontia ela vai recompor a parte mastigatória, que é muito importante na deglutição, né? Agora tem que tomar mais cuidado com a higienização, porque tem que tirar o aparelho, porque alguns não dá para tirar. Não, né? alguns que são fixos não dá, mas mesmo os fixos tem que fazer uma limpeza, uma escovação específica para não parar muita coisa. Né? Obrigada, doutor, pela sua presença. Para mim é um prazer. Doutor Luciano, olha, viu? Temos que cuidar bastante dos nossos dentes. Prevenir sempre é melhor. Agora a gente vai para um breve intervalo. Já volto aqui com o nosso Notícias e Mais. Cantor se recusa a fazer teste do bafômetro com uma desculpa. Já, Leão solta o verbo e conta pra você.